Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investe na Boa, e esse vídeo aqui é essencial para você que tem planos aí de construir uma carteira de investimentos focada no longo prazo e no recebimento de dividendos. Então eu fiz uma simulação de 5 anos para cá, 2019 a 2024, peguei 5 ações de 5 setores que eu considero aí essencial na carteira de qualquer investidor, seja iniciante ou não. Já aproveita e peço aqui para que você se inscreva nesse canal, se você não for um inscrito, e também curta esse vídeo, deixa aqui a sua sugestão, a sua dúvida, a sua crítica, enfim, o seu comentário aqui é muito importante para o crescimento deste canal. Então vamos ao vídeo. Bom, explicando então como é que foi a dinâmica desse investimento aqui, tá? Eu fiz um aporte único, peguei ali cerca de R$ 1.000, na verdade deu R$ 1.001,42. Peguei 5 empresas que foram Banco do Brasil, Taesa, BB Seguridade, Sanepar e a Klabin. Aqui não é para você se apegar aos ativos, tá? Não é uma recomendação de investimento também, tá? Isso daqui é só uma base de estudo para vocês. Aqui foque mais nos setores, então aqui eu estou falando do setor bancário, do setor de energia elétrica, dos seguros, saneamento e papel e celulose, são setores assim essenciais para quem quer construir uma carteira focada em dividendos. Então, pegando ali os R$ 1.001,42, obviamente dividindo ali em 5, não daria exatamente R$ 200 para cada uma das empresas, porque elas têm valores diferentes, como vocês podem ver aqui nesta coluna aqui. Então, ficou mais ou menos assim: 4 ações do Banco do Brasil, 8 ações da Taesa, 8 da BB Seguridade, 2 da Sanepar e 70 da Klabin. Esse 7 aqui que apareceu no dia 9/5 de 2024 é a bonificação que a Klabin pagou. Então esse valor aqui não vai ser considerado no nosso aporte único, né? Porque a gente não tirou esse dinheiro do bolso e sim foi recebido aqui através de uma bonificação. Então o valor considerado aqui para todos os nossos cálculos será de R$ 1.001,42. Trazendo esse resultado aqui então para os dias atuais, a gente teve uma valorização ali, a melhor valorização foi a da Klabin, né? Quase 48%, seguido da Taesa, BB Seguridade, Banco do Brasil e a Sanepar ali teria nos dado um prejuízo ali na teoria de 1%. Quando a gente fala em investir em ações, a gente não pode levar em consideração apenas a valorização das ações, e sim o recebimento dos dividendos. Isso também tem que entrar no bolo total, tá? Então, só para vocês entenderem, dividend yield é quando você pega os 12 meses, os últimos 12 meses pagos ali de dividendo, e você faz em relação ao preço atual. Então, atualmente, os dividendos pagos no último ano da Klabin aqui, por exemplo, em relação ao preço atual, estaria dando ali na casa dos 5%. Só que a gente não pode fazer esse cálculo em relação ao preço atual, e sim ao preço que a gente pagou. Então, se a gente fizer este cálculo aqui, a gente tem que pegar os últimos 12 meses e em relação ao nosso preço médio, que nesse caso vai ser um só, porque a gente não fez reinvestimentos nem dos dividendos e nem aportes mensais. Então, nesse cálculo aqui, o nosso yield on cost, que é o quanto a gente recebeu em relação ao preço que a gente pagou, estaria maior do que hoje, né? Então, na casa ali dos 7%. Então, nesse sentido aqui, a Taesa teria nos dado um retorno melhor. A Sanepar aqui, além da desvalorização da sua ação, ela ainda não entrou ali no 6% que eu considero o mínimo aceitável para uma empresa que precisa pagar dividendos. Mas calma, antes que você crie aí a sua opinião negativa sobre investir na Sanepar, a gente não pode olhar simplesmente nesse único contexto, tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouco uma outra simulação que pode ser que esse resultado aqui mude bastante. Só para resumir então aqui como é que ficou o nosso resultado. Então a gente fez um aporte único lá em 8/5 de 2019 de R$ 1.001,42. Então tivemos uma valorização das ações em R$ 253,88, o que deu ali 25% de valorização. A gente precisa também somar quanto a gente recebeu de dividendo nesse período, para a gente fazer o retorno total, tá? A gente não pode olhar simplesmente pela valorização ou não daquela empresa, daquelas ações, tá? Então, o recebimento dos dividendos foram mais 38%. Somando tudo ali, então a gente teve um retorno total nesses 5 anos de R$ 639. Isso significou então 63%. Se a gente dividir ali em 5 anos, né, trazendo uma média por ano, a gente teria então um retorno total de 12,77% ao ano.
O IPCA, que é a nossa inflação nesse período, ele chegou ali em 30%, então dividido por 5 daria também 6% ao ano. Então, tirando ali essa inflação, a gente teria tido um retorno total, já descontado a inflação, de 6,77% ao ano, o que eu considero já um ótimo resultado. E só aqui para ficar registrado, essa é a tela onde mostra o recebimento dos dividendos, tá? Por ano aqui e uma média mensal, óbvio, as empresas não pagam mensalmente. Enfim, aqui é o total que foi recebido nesses 5 anos de investimento. Lembrando que eu estou fazendo essa simulação aqui usando a plataforma do Investidor 10, você entra ali em investidor10.com.br, cadastra ali a sua carteira e você consegue fazer o acompanhamento dos seus investimentos. Eu gosto bastante desse modelo aqui, tá? Então, aqui, gente, nessa tela já é a nossa segunda simulação, que é fazendo aquele mesmo aporte inicial de R$ 1.001,42, mas agora fazendo o reinvestimento dos dividendos uma vez ao ano. Então eu sempre peguei ali o resultado do ano anterior e no primeiro dia útil daquele ano eu faria o reinvestimento na ação que desse com o valor que desse ali, tá? Então só para vocês entenderem aqui, em 2019 a gente recebeu R$ 32,42. Então eu peguei ali no primeiro dia útil de 2020 e comprei a ação que dava com aquele valor que a gente recebeu. E isso eu fiz para todos os anos. E nessa tela aqui a gente consegue ver esses lançamentos, tá? Então esses primeiros lançamentos aqui é aquele base 2019, que é o aporte que a gente fez de fato do nosso dinheiro, e a gente sempre vai usar esses R$ 1.001,42 como a base do nosso cálculo, porque o reinvestimento dos dividendos recebidos, eles não entram no nosso aporte, porque você não teve esforço para fazer aquilo, tá? Eu estou levando em consideração apenas aquele dinheiro que saiu do seu bolso e não o reinvestimento. E vocês vão ver a diferença. Então, só para contextualizar aqui, como eu falei para vocês, em 2020 ali, então eu consegui comprar uma ação da Taesa, que estava ali por volta de R$ 31. Então, eu fiz isso para todos os anos, como vocês podem ver aqui. Enfim, comprei 2022, 23 e 24 com o valor que dava. E também aqui eu não escolhi qual era a ação que estava melhor, estava mais barata ou não. Eu simplesmente tentei comprar o máximo que dava, tentando ali manter uma carteira bem equilibrada em termos de percentuais. E vocês vão ver como é que ficou essa carteira aqui. Então essa carteira, ela tá bem diversificadinha ali, né, em termos de percentuais, tá ali entre 18 a 22%, então é uma carteira equilibrada, tanto na questão ali dos percentuais, quanto também na questão dos riscos. E aqui foi o resultado final, então. Lembra que a Sanepar tinha dado lá, então, um prejuízo de 1%? Aqui ela já está dando uma valorização de 16%, porque a gente acabou fazendo outros investimentos ali, com os nossos dividendos, né, em outras datas, então a gente conseguiu pegar umas taxas melhores, tá? Então a gente melhorou ali o nosso preço médio. A empresa que mais se valorizou aqui de novo foi a Klabin, com quase 37%. Enfim, tivemos apenas valorização nesse período, fazendo esse modo de reinvestir os dividendos. Aqui é a parte do yield on cost, que eu já expliquei para vocês. Lembra da Sanepar que não tinha nem chego ali aos 6%? Nesse caso aqui, ela acabou chegando, porque nesse período a gente acumulou mais ações e, enfim, melhorou ali o nosso preço médio e a gente conseguiu ter um valor mínimo aceitável, que eu considero aí de 6% em forma de dividendos. Aqui está o resultado, então, desse nosso segundo modelo de investimento, aporte mais o reinvestimento dos dividendos. Então a gente teve uma valorização de R$ 338, o que deu ali 33%. Além disso, a gente também recebeu os dividendos. Então a gente recebeu R$ 445 de dividendos, o que deu ali quase 44% de retorno. Somando tudo, então tivemos um retorno de 78,34%, o que significou aí R$ 784,60. Dividindo esse valor todo aqui por 5 anos, né, daria uma média ali, então, de 15,66% ao ano, tirando a inflação ali daquele período. Então, tivemos um retorno real de 9,66% ao ano, que eu considero, assim, excelente. E comparando ali com aquele nosso primeiro investimento de aporte único, a gente conseguiu aumentar ali em 3% ao ano a nossa rentabilidade, só fazendo o reinvestimento dos dividendos. Isso aqui, gente, a gente não levou em consideração de melhor data, nem de nada. Eu foquei numa data, coloquei ali como uma base e vocês viram que ainda assim, não escolhendo o melhor ativo, nem o melhor data para comprar, nem o melhor preço, nada disso. Eu simplesmente fiz esse modelo para mostrar para vocês que se você fizer ali investimentos recorrentes
diferentes, você vai conseguir ali um bom resultado, principalmente se você levar isso para o longuíssimo prazo. Tô aqui na calculadora do investidor sardinha para vocês entenderem a diferença que faz esses 3% ao ano, quando você leva num longuíssimo prazo. Nesse caso aqui eu vou fazer por 30 anos, então um investimento único ali de R$1.000, numa taxa de juros de 12%, que foi ali o que a gente conseguiu no na nossa primeira simulação, levando isso para 30 anos, você teria algo em torno aí de R$30.000. Quando você aumenta essa taxa anual aqui em 3% a mais, no caso os 15% que a gente conseguiu no nosso reinvestimento dos dividendos, você vê que esse valor aqui, ele mais do que duplica, ele vai para R$66.000. Então, veja a diferença que 3% a mais de rentabilidade pode te fazer lá no longuíssimo prazo. Então, pessoal, a lição que eu tiro aqui desse vídeo é que é muito importante que você faça o reinvestimento dos seus dividendos. Isso vai acelerar cada vez mais o seu crescimento de patrimônio e a sua geração de caixa através dos dividendos. Se você tiver aí numa construção de patrimônio para que lá daqui 20, 30, 40 anos você se aposente, é muito importante que você faça o reinvestimento desses dividendos. Melhor ainda, obviamente, é que você faça aportes mensais ali, além do seu reinvestimento dos dividendos, obviamente. Isso vai acelerar demais o seu processo e a sua criação de patrimônio e renda no futuro. Lembrando novamente que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, né, para você sair comprando esses ativos, embora eu goste bastante deles, mas não é uma recomendação. Aqui é para você focar mais no setor. Esses setores que eu citei para vocês são muito bons, eles são bem resilientes, são essenciais na vida de qualquer pessoa. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse resultado? Foi um bom resultado? Não foi um bom resultado? Enfim, usa aqui os comentários para deixar a sua opinião, a sua crítica, o seu elogio. O seu comentário é muito importante aqui para o meu crescimento e também para o crescimento aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o seu like nesse vídeo, também compartilhe aí com as pessoas que você conhece, se inscreva aqui nesse canal e é isso, eu espero te ver no próximo vídeo e tchau!